Kate Sanders, de 10 anos, foi cercada por luxo e riqueza desde sua mais tenra idade. Seus pais eram empresários influentes e poderosos e faziam todo o possível para garantir que sua amada filha tivesse tudo o que precisava. Poucos colegas de Kate podiam se gabar de ter um motorista particular ou uma babá que cuidasse deles enquanto seus pais estivessem no trabalho. No entanto, apesar de tudo, o Sr. e a Sra. Sanders tentaram criar sua filha da maneira certa e tentaram não satisfazer todos os seus caprichos e mimos. Os pais queriam que Kate crescesse entendendo que ela precisava trabalhar para ter as coisas em sua vida, e não apenas contar com a ajuda de seus pais. Por isso, o casal Sanders planejou um grande futuro para Kate, proporcionando-lhe tudo o que ela precisava para alcançar o sucesso. Eles abriram uma conta bancária com uma boa quantia para pagar a educação da sua filha em uma universidade de prestígio e respeito. A vida de Kate parecia muito calma e previsível na época. Isso foi provavelmente porque a garota não achava que a sua vida poderia ser diferente. Como se para confirmar essa suspeita, algo aconteceria em breve, o que mudaria completamente sua atitude em relação à vida. Era um dia normal em que tudo corria como de costume e não havia indicação de problemas futuros no horizonte. Naquela manhã, o motorista da família Andrew levou o Sr. e Sra. Sanders até o escritório deles no centro da cidade e depois voltou para pegar Kate, pois devia levar a menina para a escola. Depois disso, o motorista fez algumas das tarefas atribuídas pelo chefe da família, como levar o carro para uma troca de óleo. Em seguida, foi buscar Kate na escola e, na sequência, sem mal ter tempo suficiente para uma xícara de café, Andrew foi buscar o Sr. e Sra. Sanders enquanto eles terminavam o trabalho. Mas essas estavam longe de ser todas as tarefas do dia. O motorista também deveria levar Kate a todas as suas atividades depois da escola, como aulas de francês e alemão, dança e artes marciais. Claro, as atividades depois da escola tomavam muito tempo de Kate, e ela muitas vezes voltava para casa depois do escurecer. E naquela noite, antes de levar Kate para suas aulas, Andrew teve que levar o Sr. Sanders ao aeroporto. Essa foi uma viagem não planejada, e descobriu-se que o Sr. Sanders precisava voar até um outro lado do país para resolver urgentemente alguns problemas em uma das filiais da empresa. Portanto, quando Andrew finalmente voltou e colocou Kate no banco de trás para levá-la às aulas, ele estava literalmente prestes a desmaiar de cansaço. A situação se agravou ainda mais pelo fato de que a viagem não planejada ao aeroporto atrapalhou o cronograma e agora Andrew tinha que correr para cumprir todos os horários programados. Infelizmente, como o carro estava entrando em uma curva fechada e ele não diminuiu a velocidade, o veículo derrapou para o acostamento. Como a velocidade era alta, o homem não conseguiu parar o carro rápido o suficiente e por isso o veículo colidiu com uma pilha de entulho de construção que estava em frente a uma antiga fábrica próxima. Era uma pilha disforme de tijolos quebrados intercalados com pedaços de hastes de metal e vigas que se projetavam em diferentes direções. Após o acidente, o carro foi imediatamente preenchido com um forte cheiro inconfundível de gasolina. O tanque de combustível provavelmente foi danificado no acidente, causando um vazamento. Como Andrew havia parado no posto de gasolina depois de sua viagem ao aeroporto, o tanque estava cheio de combustível, que estava sendo derramado lentamente no chão, vazando sobre o corpo do carro destroçado. A situação era claramente perigosa e imprevisível. É difícil descobrir de onde veio a faísca, mas ela atingiu e acendeu a gasolina que vazou do tanque furado. Felizmente, havia um ponto de ônibus em frente à antiga fábrica. Já que não era tão tarde da noite, havia pessoas esperando o ônibus lá. Na verdade, eles se tornaram testemunhas involuntárias do drama que se desenrolava diante de seus olhos. Olhe, o tanque de combustível provavelmente está quebrado e vazando. Vai haver uma explosão. Testemunhas oculares gritaram sem saber o que fazer nessa situação. Alguns deles correram para ajudar, mas o fogo ao redor do carro os fez parar e, com medo, seus joelhos tremeram. Não, apenas desistam disso. Nem pensem em ir até lá. O carro vai explodir a qualquer minuto, disseram os observadores mais experientes que não queriam arriscar suas vidas, sabendo o quão perigosa era a situação. Enquanto isso, havia um verdadeiro inferno dentro do carro.
O motorista estava inconsciente e a criança estava batendo as mãos na janela tentando sair. A porta do passageiro ficou emperrada durante o acidente e a menina não conseguia sair sozinha. As pessoas no ponto de ônibus estavam gritando e gritando de horror e alguém, se recompondo, ligou para o número de emergência. De repente, um homem de aparência bastante comum saiu da multidão de espectadores casuais. Tendo jogado o capuz de uma jaqueta velha sobre a cabeça, ele foi em direção ao carro em chamas. "Ele é maluco, ele vai morrer!" disse uma mulher agitada enquanto outra pessoa o chamava de volta. Mas o jovem continuou a correr de forma confiante, como se não houvesse medo em sua alma. Aos estranhos mais próximos ele parecia maltrapilho e desleixado, até mesmo um pouco parecido com um sem-teto. Mas apesar de sua aparência, o homem tinha um bravo coração batendo no peito. Tendo corrido até o carro envolto em chamas, o estranho agarrou um pedaço de cano próximo e, tendo ordenado que a garota se abaixasse, ele quebrou a janela com apenas um golpe. Então, sem perder tempo, ele enfiou a mão no carro e agarrou a garota e a puxou para fora do veículo em chamas. Naquele momento, a jaqueta rasgada do homem e seus longos cabelos despenteados pegaram fogo. Mas o corajoso Salvador nem pareceu notar enquanto fugia para longe do carro, cobrindo a garota com seu corpo. 3 segundos depois, o fogo atingiu o tanque de combustível e uma poderosa explosão se seguiu. A garota e seu salvador foram jogados de lado pela onda de choque. Nesse momento, um homem correu até eles, aquele mesmo que havia ligado para a emergência. 1 minuto depois, ele pegou a garota do chão e correu para a ambulância que acabara de chegar. Enquanto isso, seu salvador tirou sua jaqueta em chamas e, tendo apagado as chamas em seu cabelo, se afastou rapidamente. Como toda a atenção estava voltada para a garota, ninguém nem percebeu quando o estranho queimado saiu de cena. Os médicos examinaram a garota e, além de algumas pequenas escoriações, não viram nada que pudesse representar uma séria ameaça à sua vida. No entanto, o médico ainda decidiu enviar a menina ao hospital para observação por alguns dias, para se certificar de que não haveria consequências do choque causado pelo acidente. Enquanto ela fazia o exame inicial, a garota ficou virando a cabeça em todas as direções perguntando: "Onde está o homem que me salvou? Por que não posso vê-la em nenhum lugar?" Mas ninguém estava realmente ouvindo Kate na época, já que todos estavam preocupados apenas com o estado de saúde dela. A menina não parava de chorar muito, tanto no hospital quanto depois de receber alta. Ela sentiu muita pena do motorista Andrew, que morreu no acidente e que ela considerava um amigo próximo. Ela também não conseguia parar de pensar na pessoa que a salvou naquele terrível acidente de carro. Quem era ele? Qual era o nome dele? Mesmo que a menina tenha pedido a seus pais que encontrassem esse homem corajoso, sua busca não teve sucesso. O misterioso estranho parecia ter ido embora da face da terra, e não havia ninguém que pudesse fornecer qualquer informação sobre ele. O tempo passou, e este terrível acidente mudou a vida de Kate para sempre. Isso despertou o sentimento de bondade em sua alma, a fazendo querer ajudar outras pessoas necessitadas. Aos 15 anos, a menina se juntou às fileiras de uma organização voluntária e, junto com pessoas que pensavam igual a ela, começou a ajudar sem-tetos e doentes. Kate realmente gostava do que estava fazendo, o que era evidente por seu rosto feliz e seus olhos brilhantes. 10 anos se passaram e, aos 25 anos, a jovem determinada já era chefe de uma organização de caridade que ela mesma fundou. Para além dos seus próprios investimentos, a organização recebeu muitos donativos de pessoas que não ficaram indiferentes aos problemas dos outros. A organização tinha seu próprio refeitório e até um centro médico próprio, onde as pessoas em apuros podiam receber assistência qualificada. Eles também ofereceram um tratamento dentário e psicológico, além de serviço gratuito de barbearia e manicure. Um dia, enquanto servia comida quente na sala de jantar, Kate notou um homem magro e curvado, com uma enorme cicatriz de queimadura cobrindo metade do rosto. Ele parou perto da entrada e, hesitante, brincou com um boné de beisebol surrado que estava em suas mãos. Se sentindo estranha, a jovem aproximou-se do homem e perguntou: "Com licença, eu posso ajudá-la em algo? Me desculpe por reparar na sua cicatriz, mas isso dói?" O estranho olhou atentamente para Kate e disse: "Senhorita,
Ficaria muito grato por um prato de sopa quente e 2 fatias de pão. E a cicatriz não me incomoda em nada. E onde o senhor se feriu assim? Foi na guerra? Perguntou Kate. Não, minha jovem. Há muitos anos atrás eu presenciei um acidente horrível. Nesse dia eu salvei uma garotinha de um carro em chamas. Confie em mim. Eu já me acostumei com o fato do meu rosto ser muito feio. Isso já não me incomoda mais há muito tempo, disse o homem com um sorriso no rosto. Kate não conseguia conter seus sentimentos. Tocando no ombro estranho, ela disse com a voz trêmula: Essa sou eu. Eu sou aquela garota. Você me salvou 15 anos atrás. Eu estive procurando por você por tanto tempo. Por que você saiu de cena tão rapidamente naquele dia? E o homem sorriu, meio sem jeito em resposta, enxugando uma lágrima que escorria pelo seu rosto. E então ele compartilhou sua história com ela. Como ela descobriu, o herói de Kate se chamava Cameron Reed, e ele passou a maior parte da sua vida na rua. O homem nunca conheceu seus pais e cresceu em um orfanato. Crescendo, o Sr. Reed começou a negociar pequenos furtos que cometia nos armazéns e supermercados, mas ele só roubava a comida deles. Claro, essa atividade causou ao ladrão sem teto muitos problemas com a lei. É por isso que ele foi tão rápido para sair após o acidente. Ele queria evitar ser pego pela polícia. Na época do acidente, eu estava sendo procurado pela polícia por causa de um roubo, explicou o Sr. Reed. Mas quando eu vi que tinha alguém dentro do carro em chamas e que ninguém estava se mexendo para ajudar, eu não consegui ficar parado. Assim que eu vi que você estava segura, eu me afastei por medo de ser capturado. Mas eu descobri para qual hospital você tinha sido levado. Na recepção perguntei por você e fiquei feliz por saber que você ficaria bem novamente. Kate mal podia conter suas lágrimas. Não sei como posso te agradecer, mas por favor, deixe-me lhe dar algum dinheiro. Posso lhe dar muito dinheiro para que você consiga uma casa e que não tenha que morar na rua, disse Kate ao homem. Mas o Sr. Reed apenas balançou a cabeça e disse que já estava acostumado a viver na rua e não precisava do dinheiro dela. Mas tendo trabalhado na organização de voluntários por tantos anos, Kate não iria abandonar seu plano tão facilmente. Em vez de dinheiro, a garota ofereceu ao Sr. Reed um emprego em sua organização de caridade. E isso, além da dignidade, lhe daria um abrigo e comida quente. E, logicamente, ele seria pago também pelo seu trabalho. O rosto do Sr. Reed se iluminou, e Kate percebeu que tinha acertado no alvo com a proposta dela. Afinal, mais do que tudo no mundo, o mendigo queria ter a família que nunca teve. E agora, ajudando outras pessoas pobres como ele, o Sr. Reed sentiu que todos os trabalhadores da organização voluntária eram sua grande família, que cuidavam dele e o amavam muito. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Deixe nos comentários abaixo o que você achou dessa história. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e eu te encontro no próximo vídeo.